Esse episódio do ComuniQuest é patrocinado pelo MC, a meditação do ser com Denis W. Olá, bem-vindos a mais um episódio do ComuniQuest, o seu podcast de comunicação, autoconhecimento, de crescimento pessoal. Não é? Anne, tudo jóia? Tudo bem, Rogério? Tudo bom contigo? Mais uma vez aqui no nosso ComuniQuest. Hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental e quando não é, né? Porque afinal de contas, a questão de hoje é... Será que é possível a gente melhorar os relacionamentos profissionais, pessoais? E a gente vai dar uma dica que você pode utilizar muito dentro do seu local de trabalho ou dentro da sua casa. O feedback. Feedback. Como dar um bom feedback construtivo que realmente traga resultados. E quem nunca precisou dar ou receber um feedback, não é mesmo? Então... E como é bom, na verdade, receber o feedback. Eu, por exemplo, era uma pessoa que dependia muito do feedback das pessoas para poder me sentir valorizado dentro do trabalho. A gente vai falar bastante sobre isso. Dentro do seu perfil. É o meu perfil. Né? Tem pessoas que nem se importam se você falar bem ou mal, tanto faz para ela. Mas tem pessoas que necessitam ter um feedback. A questão é, será que existe uma maneira certa de dar o feedback? Mas seja bem-vindo, já compartilhe aí com mais pessoas. Fique com a gente que o assunto hoje tá bom demais. Vamos começar pelo básico, Rogério? O que é o feedback, afinal de contas? De forma simples, rápida e direta, é o retorno. Né? É dar um retorno de algo. É uma opinião, uma avaliação sobre o comportamento ou o desempenho de uma pessoa dentro de uma atividade que ela se propôs a fazer e que você muitas vezes está observando de fora. E aí você vai dar um feedback. E não necessariamente o feedback tem que ser negativo apenas, não é? Muita gente erra nesse conceito. Sim, é verdade. Feedback, na verdade, ele não deve e não pode, na verdade, ser somente crítico, né? E as pessoas, muitas vezes, elas vão direto na raiz do problema e a pessoa que está recebendo, muitas vezes, ela pode se sentir ofendida ou desvalorizada. E isso é um prejuízo muito grande para aquela pessoa, né? Olha, e também para o resultado. Me lembro muito bem, dentro de emissoras de TV que eu trabalhei, quando um colega falava, poxa, ó, o fulano foi chamado lá na sala do chefe. Só pode ser um feedback negativo, porque positivo ele não traz para mim. Olha só, isso acontece bastante. Né? Isso acontece bastante justamente porque alguns profissionais não conseguem entender a maneira correta de dar o feedback por não conhecer a maneira como aquela pessoa vai receber o feedback. E isso é importante para que o feedback seja bem assertivo e possa construir melhores relacionamentos, melhorando o comportamento e o resultado daquela pessoa que está recebendo o feedback. Isso acontece principalmente quando o foco é construtivo. Dentro desse processo de troca de informação, de retorno da informação que aquela pessoa precisa de algo que ela tenha feito. Ou seja, o principal ponto do feedback é as pessoas entenderem que ele vai servir para melhorar, vai servir para aprender algo novo, não é verdade? E reconhecer que pontos fortes ou fracos são esses que você tem. Talvez você precise potencializar ou não. Ele vai ajudar você a melhorar e alinhar as expectativas. Né, dentro de um processo, dentro de um projeto, para que possa ter a compreensão exata do que se espera de quem está realizando aquele projeto. Muitas vezes pode ser como uma bússola, então. Pode ser uma bússola, porque a informação que foi passada pode ter tido um ruído, uma certa interferência que não deu a compreensão exata para aquela pessoa que recebeu a demanda. E quando você vai dar o feedback, pode ser que, na verdade, você que passou a informação, deu uma informação errada. Só que você está exigindo da outra pessoa. E quando você vai criticar o resultado negativo daquilo que você pediu para outra pessoa, você muitas vezes pode estar dando um tiro no pé. Né? Porque o erro pode ter partido de você e não da pessoa que foi fazer. Por isso que é importante você compreender o real motivo. E a gente vai falar justamente como você pode dar um feedback sem ferir aquela pessoa, sem perder, sem desmotivar aquela pessoa e fazer com que ela continue engajada no processo e respeitando você também. E fica ligado então que a gente vai dar dicas práticas, como dar um feedback no seu trabalho, e um bom feedback em casa também, porque você sabe que aqui comunicação engloba tudo, então não perde não. Mas, Rogério, esses resultados que você trouxe aqui, né, que podem ser vistos a partir do feedback,
A gente pode sentir em casa, por exemplo, a gente pode ter esse retorno positivo se a gente tiver um feedback bem construído? Ah, com certeza, dentro de casa, com o cônjuge, com o seu companheiro, com a sua companheira, com os filhos, quando você muitas vezes está dentro de um relacionamento, às vezes a gente tem pessoas que falam mais, tem pessoas que são mais introspectivas, e quando você vai pedir alguma coisa para que alguém faça, um pai vai pedir para um filho, por exemplo, você, olha, tem que cortar a grama, depois você tira a grama, coloca num saco e vai colocar lá na frente para que o lixeiro possa receber. Chega num momento de alguma situação que acontece ali, e essa criança, ou esse garoto, essa pessoa, muitas vezes, esquece de colocar lá na frente. Porque ele talvez não tenha ouvido direito. Né? Que ele teria, o final da história era para colocar lá na frente para que o lixeiro possa levar. E quando você chega para fazer uma reclamação, por que você não colocou lá na frente? Você vai direto no erro. Da outra vez que você pedir uma atividade, ele possa começar a mentir, inventar uma situação, criar uma situação, ter uma justificativa para dizer para você por que ele não fez aquilo. Você não disse que era para colocar lá. E aí começam as críticas, brigas, discussões desnecessárias. Quando você começa a fazer um alinhamento diferente, meu filho, talvez você não tenha compreendido que era para ter colocado na frente, faltou tempo, o que aconteceu? E colocar para ser ouvido também, né? Permitir que aquela pessoa responda de uma forma positiva, dando a justificativa dela. Pode ser que ele tenha esquecido mesmo, pode ser que ele até venha a mentir, mas você não feriu aquela pessoa já criticando ela. Deu a ela a chance de se explicar primeiramente. Então fortalece a comunicação, fortalece o relacionamento. E as relações. O relacionamento daquela pessoa não vai ficar aqui restrito a uma comunicação negativa. Quando você vai direto falar, seu banana, por que você não coloca? Eu não falei para você colocar lá na frente o lixo depois que você cortasse a grama? Ou seja, já é uma comunicação violenta. É uma comunicação violenta. Você vai direto no problema sem resolver a situação antes. Sem ouvir. Então você pode ofender uma pessoa, né? E fazer com que ela não produza da melhor maneira possível quando ela for colocada essa demanda novamente para ela. A gente já volta para o ambiente familiar, mas eu quero ir no ambiente agora de trabalho, com um exemplo prático. Se você é líder, imagine que você é um líder e precisa dar um feedback para aquele colaborador que não está entregando, que está com baixa produtividade. Como dar esse feedback de forma clara, para que essa pessoa não se sinta ofendida, como você falou, e principalmente para que ela não se desmotive? Tem uma técnica chamada sanduíche, né? A sanduíche do feedback que começa com elogio, aí depois você aborda aquilo que você precisa, aquilo que precisa ser melhorado, de acordo com a demanda que você pediu para a pessoa, e depois você termina a mensagem com um elogio novamente, valorizando o empenho daquela pessoa. Mesmo que o desempenho dela não tenha sido atendido de acordo com o que você esperava, mas ele teve empenho em fazer, pode ser que não tenha feito. Então, quando você começa elogiando essa pessoa, não com aqueles elogios, aqueles elogios que vão ficar ali... Não bajular, mas assim, bajular, tipo isso, assim, antes bajular. de mais nada, quero colocar aqui a tua evolução. Exatamente, assim, chegar e evoluir. Por exemplo, a gente colocou aqui um seu exemplo. esforço até agora. Vamos supor que seja o João, né? O João, né? João, olha, eu gostaria que ele conversasse sobre aquele projeto da última semana que nós conversamos. Antes de mais nada, eu quero considerar o seu esforço para você cumprir o prazo, a sua dedicação. Mas olha, eu notei, no entanto, que a qualidade final do relatório ficou um pouco abaixo do esperado, com alguns erros de formatação. Acho que podemos trabalhar juntos para melhorar isso na próxima vez. O que você me diz? E aí pode voltar com um elogio, é isso? E aí você termina com um elogio. Você é uma pessoa que tem sempre entregado nos prazos certo, que sempre se dedica, chega no horário, nunca falta. Parabéns pelo teu empenho, né? Mas eu acredito que você consegue fazer ainda melhor. Pode contar comigo se você precisar. Uau! Ainda dá o apoio. E ainda dá o apoio. Ou seja, a pessoa ela não se sente ofendida, ela se sente valorizada, ela vai perceber e quebrar as barreiras de objeções. Porque o que acontece normalmente quando você critica primeiramente aquilo que a pessoa deixou de fazer, ela vai criar uma objeção ou uma justificativa. Ela se fecha e fala, vou me defender.
E ela acaba criando uma dificuldade maior nessa comunicação. E quando você começa dar o feedback dessa maneira, claro, gente, dentro e de acordo com as circunstâncias que você esteja vivendo, você vai valorizar aquela pessoa, aquilo que ela já vem fazendo. Porque às vezes, aquela pessoa, Anne, ela pode estar vivendo uma situação difícil. E por isso que ela não entregou dentro do prazo, ou por isso que ela cometeu algum erro no processo. E ali no feedback ele vai descobrir. E no feedback você consegue descobrir. Dá abertura para ela falar. Dá abertura para que a pessoa possa, de fato, se apresentar e falar. E mais do que isso, você ganhou e conquistou a confiança daquela pessoa, porque ela foi respeitada, valorizada, e ela vai dar o melhor com toda certeza na próxima vez. Agora, Rogério, um feedback deve ou não ser dado no momento de pressão, de estresse, ou pode ser muito arriscado? Essa é uma situação, às vezes, bastante difícil, mas é aquilo que eu acabei de dizer. Muitas vezes você precisa compreender um pouco daquela pessoa. O feedback, ele sempre vai ser necessário. Tem que gerir sua emoção primeiro. Tem que também entender da emoção e o que está por trás de tudo aquilo, para que você consiga, de fato, trazer o assunto à mesa e fazer com que aquele problema seja resolvido. Mas muitas vezes as pessoas, quando elas estão fechadas e elas já estão prontas a já criticar e a muitas vezes a culpar alguém pelo erro que aconteceu e tirar a culpa de si, ela vai fazer com que aquela conversa não se torne produtiva. Então, se você espera ter um resultado positivo, produtivo da sua conversa, mesmo que seja um momento de pressão, escolha as palavras certas para que você possa gerar confiança e minimizar a emoção errada. Porque quando você gera uma emoção errada, num clima errado, o sentimento pode ser negativo. E esse sentimento vai gerar um comportamento negativo também. Consequentemente, o resultado não vai ser dos melhores. Agora, dar feedback para quem você é mais íntimo, né? Que tem um relacionamento mais próximo, pode ser mais difícil? Ah, sempre é, né? Porque existe o fator emocional aí, mais envolvido ainda. Parece que tem mais liberdade, vou logo falar. Não é assim, né, Rogério? Existem várias situações, né? Que você vai, por exemplo, dar um feedback para um parceiro numa situação das tarefas domésticas que acontecem, principalmente lá em casa. Acontece bastante sobre isso. Eu vi, vamos lá. Eu acho que, inclusive, essa aqui foi uma direta para mim. Pode ser que eu tenha que dar um feedback agora aqui, né? Vamos lá. Dessa situação. E é vivendo na prática mesmo, né? A gente muitas vezes fala e as pessoas são incongruentes na sua comunicação. E a gente procura praticar aquilo que a gente vem falando aqui dentro do nosso podcast, dentro dos nossos treinamentos, para que as pessoas percebam que isso são fatos reais, que acontecem mesmo, e nós vivemos muito isso, né? Por exemplo, quando nas atividades domésticas, né? O que acontece normalmente? Olha, eu vou citar um exemplo, né? Porque tem muitas mulheres que às vezes se sentem ofendidas, né? E assim, a suportar uma carga muito grande dentro de casa, do seu lar, e às vezes chega cansado do trabalho e, poxa, por que vocês não lavaram a louça? Por que vocês não varreram isso? Por que vocês não organizaram isso? É o mínimo que vocês podiam fazer pra mim, que tô aqui cansada. Mas, qual que é o ponto-chave aí dessa história? Será que não faltou uma conversa, um alinhamento? É aí que entra a questão do feedback? É por isso que tem que ser praticado. Tem que ser uma coisa natural. Tem que ser um negócio do convívio diário, porque daí você vai ter a compreensão exata de como você vai abordar o assunto e não cobrar a pessoa pelo aquilo que ela deixou de fazer, né? Porque, como a gente falou há pouco, existe uma emoção por trás. Então você chega cansado do trabalho, você teve múltiplas funções, cuidou do filho, levou para a escola, fez o almoço, teve que ficar até mais tarde no trabalho porque teve um projeto a mais, o cliente atrasou, teve que esperar, e aí você chega em casa, tem todas as demandas do lar ainda para fazer, e aí você contava com a colaboração do marido ou da esposa numa situação como essa, e você chega já cansada, se não usar as palavras corretas, vai criar um clima ruim, que pode se estender ao longo de um relacionamento. Então a ideia aí é, poxa, eu estou cansada, né? Eu fiz várias atividades hoje. Será que poderia fazer uma atividade a mais hoje dentro de casa? Ou dizer, eu adoraria uma ajuda. Eu adoraria uma ajuda, né? Sem já logo criticando. Porque, é claro, tem pessoas que se acham no dever de dizer, não, isso aqui não é obrigação minha.
né? Eu já levei as crianças para a escola, você ficou de lavar a louça. Poxa, mas eu tive uma demanda a mais. Será que você poderia fazer isso hoje para mim? Amanhã eu faço, né? Trocar, porque veja, eu estou cansada hoje, né? É possível você fazer de uma forma, fazer um alinhamento diferente nessa conversa para que a pessoa não se sinta cobrada. Porque o que acontece dentro dos relacionamentos muitas vezes é a cobrança. Poxa, eu sempre faço isso, você nunca faz nada, né? Será que hoje você pode fazer? Aí o tom de voz também no feedback vai gerar o quê? Uma animosidade maior, fazendo com que a outra pessoa também se sinta ofendida e cobrada de forma desnecessária. Mas a técnica do sanduíche que você expôs, que serve para a empresa, também serve para dentro de casa? Falou, poxa, meu bem, eu acho que, poxa, eu sei que você deve estar cansado também de acordo com as suas atividades, você é sempre uma pessoa que se dedica, você colabora sempre quando você pode com a louça dentro de casa, mas será que hoje você poderia me ajudar a fazer algumas atividades a mais? Ou seja, elogiou pelo que ele já faz, né? Mesmo que seja esporadicamente, quando ele tem tempo, mas pediu agora a oportunidade para que ele possa fazer algo a mais naquele momento, uma vez que você também teve atividades fora do normal, fazendo com que você estivesse cansado. Então, é uma maneira diferente de você abordar o assunto, sem criar essa animosidade e mantendo um relacionamento bem controlado. Claro, gente, são situações que vão sempre acontecer, seja com o cônjuge, seja com os filhos, seja no local de trabalho. Mas é necessário, sim, ter habilidade para dar o feedback da maneira correta, sem criticar a pessoa. Ou seja, reconhecer o que o outro faz. Reconhecer primeiramente aquilo que ele faz de bem, de bom. Né? Depois cobrar. E depois cobrar de uma forma que, claro, pode ser que a pessoa não responda de forma afirmativa? Pode. Né? Aí já é um outro nível de conversa. Agora, nem tudo são flores, também, nem tudo são flores, Rogério. Porque, assim, existem desafios na hora de dar o feedback. Muitas vezes, ali no calor da emoção, como a gente fala, pode não ser o momento adequado para a pessoa dar aquele feedback. Talvez ela tenha que primeiro acalmar os ânimos, refletir sobre aquilo. E não só na questão da emoção, o ambiente ele tem que ser propício para isso. Né? Às vezes pode ser que não seja necessário fazer na frente de outras pessoas, né? Escolher um local adequado para você dar o feedback. É como eu disse no início, tem pessoas que não se importam, né? Ela lida bem com qualquer retorno que você der para ela, né? E ela vai saber lidar com aquela situação de forma muito natural, vai lá e resolve. Entendi o recado, já vou fazer agora, não vai mais acontecer. Tá tudo certo. Mas perpassa pela inteligência emocional também. Também pela inteligência emocional. Mas quando você vai construir um feedback com pessoas que são... Às vezes ela tem uma sensibilidade maior, ela precisa de um retorno com mais frequência. E aqui a gente está falando só de situações que acontecem de forma ruim, Anny. Mas o feedback ele deve ser dado também nas situações boas. Em resultado, por exemplo, eu trouxe o meu exemplo aqui no início, né? Eu falei do início, que eu sou uma pessoa que antes eu precisava muito desse feedback positivo, daquilo que eu estava fazendo. Até para que eu pudesse entender se eu continuaria ou não naquele caminho ou se eu precisaria melhorar algo. E para muita gente dentro da empresa é assim. Exatamente, precisa do feedback positivo. Falou, olha, teu trabalho foi muito bem feito. Né, a gente está muito satisfeito com a atuação que você vem tendo, né, continue assim, diretamente para aquela pessoa e não de forma generalista, que tem outro tipo de feedback que alguns líderes fazem também, Anny, é assim, ó, terminou a atividade, né, a equipe atingiu a meta, né, e o chefe, né, ele chega lá, o gerente, enfim, o diretor chega e fala, valeu pessoal, deu certo, atingimos a meta. Parabéns para todos. Ele generalizou o feedback positivo dele. E aí pode... E vai criar um conflito com aquele que gosta de ser... O quê? Poxa vida, eu fiz mais do que o outro. Eu dediquei mais tempo do que o outro. Será que eu não posso ter uma observação, um feedback mais direcionado para mim? Tem pessoas que precisam disso. Ou para aquela área em si, né? Aquele setor. Ou para aquele setor em si. Pode ser dado um feedback direcionado para aquela pessoa ou para aquele setor de acordo com a necessidade. É importante isso para algumas pessoas. E alguns líderes, infelizmente, não têm essa percepção e acabam, por causa disso, perdendo esse talento. Já que eu não sou valorizado aqui, eu vou procurar um novo. Que alguém que me reconheça, não é verdade? Alguém que reconheça aquilo que eu faço, o valor que eu tenho.
Olha só. Olha como é profundo esse assunto. Então a questão do feedback nesse ponto ele é fundamental tanto para você corrigir erros dentro de um processo, que podem ser informações passadas de forma errada também. Então o feedback muitas vezes ele é importante para o líder entender se o erro não foi dele no processo de comunicação, se aquela pessoa ela sempre comete aquele mesmo erro, em que momento que ela pode ser melhorado, se o processo foi construído de forma errada, ele precisa ser melhorado também através do feedback que falou, olha, eu não consegui fazer essa atividade porque infelizmente deu problema na máquina. Ela vem sempre tendo esse tipo de problema. E quando você vai criticar direto aquilo que ele está fazendo, na verdade o problema foi técnico, não foi da pessoa. Olha, inclusive eu já havia informado a assistência técnica que não veio resolver o problema. E agora você está me criticando porque eu não consegui terminar dentro do prazo. Então, por isso que o feedback ele vai ser importante você entender a maneira como você vai trazer essa informação para que você tenha a resposta adequada que você espera para construir um nível de relacionamento e segurança, aumentando o nível de confiança dentro desse relacionamento. E como que uma pessoa pode saber, medir, né, esse termômetro? Se eu sei ou não sei dar um feedback adequado, é pelos resultados que ela tem? Quais as dicas que você daria para que ela possa, a partir de hoje, quem sabe, ter essa percepção? Exatamente, os resultados são um bom parâmetro para você poder entender se você tem dado feedback, se você tem se comunicado com clareza com a sua equipe, para que você possa continuar executando isso. E as empresas que têm a cultura do feedback, o nível de produtividade dela, de relacionamento, sempre vai ser melhor. Então, promova a cultura do feedback dentro da sua empresa, crie um feedback, pratique o feedback para que você possa compreender se você está fazendo da maneira correta ou não, para você ter um parâmetro correto. Olha, antes eu fazia assim, olha, o resultado não foi positivo. Então, qual vai ser o parâmetro? De que maneira que eu vou medir a qualidade do feedback que eu venho executando dentro da minha empresa junto à minha equipe? Então, você precisa fazer essa métrica, ter essa métrica acompanhando os resultados do retorno que eles estão dando para você. E mesmo em casa, você também pode, de alguma forma, ver se realmente o teu relacionamento com o seu filho, com o seu cônjuge não anda bem, quem sabe esse feedback não está muito agressivo. Exatamente. E precisa ser ajustado. Precisa ser ajustado. Então, a cultura do feedback, ela é fundamental no seu dia a dia. Então, se você é uma pessoa que gosta de ter feedback, apresente os motivos pelos quais você gosta de ter, que a outra pessoa precisa entender disso também. E dentro do processo, por isso que o diálogo dentro é necessário para que haja essa compreensão clara, tranquila, transparente, para gerar um relacionamento muito mais harmonioso no local de trabalho ou dentro de casa. Que é o que todo mundo Não é, meu bem? Não é, Rogério? Amanhã eu lavo a louça. Tá? Amanhã você lava a louça. Eu tenho certeza que sim. Mas olha, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão aí de conteúdo dentro da nossa área de autoconhecimento, comunicação, escreve aí, deixa o seu recado. Quem sabe a gente pode criar um episódio com o assunto que você sugeriu, hein? Que seria legal, não é? Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio do seu ComuniQuest. Ficamos por aqui, muito obrigado mais uma vez. Nos vemos por aí. Continue compartilhando para que mais pessoas possam entender sobre esses temas tão importantes para o seu fortalecimento. Forte abraço. Tchau. Esse episódio do ComuniQuest é patrocinado pelo ABC, a meditação do ser com Denis W.